Você já ouviu alguém dizer: o anticristo já nasceu, já está governando, já está escondido em algum lugar? Esse tipo de frase acende medo, gera teorias e faz muita gente enxergar sinal em qualquer notícia. Mas a pergunta que realmente importa é outra. O que a Bíblia de fato afirma quando fala de anticristo? Porque aqui está o choque. A palavra anticristo aparece com clareza nas cartas de João. E o que ele diz não combina com boa parte do que a internet repete. João fala de muitos anticristos, fala de um espírito do anticristo, e liga tudo isso ao engano e à negação de Cristo. Ao mesmo tempo, Paulo descreve um personagem futuro e terrível, o homem da iniquidade, 2 Jesus alerta sobre falsos cristos, MT 24. E Apocalipse mostra um sistema que exige adoração e oprime os santos, AP 13. Então, como isso se encaixa? Estamos falando da mesma coisa, de fases diferentes, de um espírito que opera agora e de uma manifestação final? Se você confundir essas camadas, você cai em dois extremos: ou vive em pânico, caçando nomes, ou despreza o alerta e dorme espiritualmente. Só que a Escritura não nos chama nem para a paranoia, nem para a ingenuidade. Ela nos chama para discernimento, sobriedade e perseverança. Hoje a gente vai responder com Bíblia aberta. O anticristo já está no mundo? E quando terminarmos, você vai entender a diferença entre espírito do anticristo, muitos anticristos, e a expectativa de uma manifestação final do mal, sem teorias conspiratórias e sem sensacionalismo. CTA. Se inscreva no Estudos do Fim. Deixa o like e comenta. Na sua opinião, o anticristo é mais um sistema, uma pessoa futura, ou os dois? Vamos estudar com respeito e texto bíblico. Antes de tudo, precisamos definir o terreno. Anticristo não é um termo inventado por pregadores modernos. É linguagem bíblica, mas não aparece onde muita gente pensa. Ele aparece principalmente nas cartas de João, e ali ele tem um foco muito específico: doutrina, engano e lealdade a Jesus. Segundo, a Bíblia fala do fim com propósito pastoral. Ela não foi dada para criar caça ao anticristo, mas para formar uma igreja firme. Por isso João escreve para proteger os crentes do engano, e Paulo escreve para impedir pânico e boatos. 2 Terceiro, existe uma diferença importante entre o que é espírito e o que é manifestação histórica. A Escritura admite que o mal já opera no mundo, mas também aponta para intensificações e clímax. Entender essa diferença é o que separa sobriedade de paranoia. Quarto, quando houver divergência teológica, se anticristo é apenas uma categoria ou também um indivíduo final, nós vamos tratar com respeito. O objetivo do vídeo é clareza bíblica, não briga de escola. E quinto, ao final, você vai ter um mapa simples, onde a Bíblia usa anticristo, como ela descreve o engano que já opera, e como isso se conecta a textos como Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2, Daniel e Apocalipse. Quando a gente pergunta, o anticristo já está no mundo? O primeiro passo é ir onde o termo aparece com clareza. 1 João e 2 João. João escreve para uma igreja que já estava sendo atacada por falsos mestres, e ele quer proteger o rebanho do engano. Em 1 João 2, ele diz algo surpreendente. Tendes ouvido que vem o anticristo, e agora muitos anticristos têm surgido. Isso já quebra a ideia de que anticristo é apenas um indivíduo escondido esperando aparecer. João fala de uma realidade presente, muitos. Mas quem são esses anticristos para João? Ele mesmo responde no texto: são os que negam a identidade de Jesus, os que rejeitam a verdade sobre o Filho, os que se afastam da comunhão e tentam arrastar outros pelo engano. O foco é cristologia, quem Jesus é e o que significa confessá-lo. João não define anticristo primeiro pela geopolítica, nem por tecnologia, nem por conspiração. Ele define pelo coração do Evangelho, negar o Cristo. É por isso que ele liga o tema ao engano e à permanência na verdade que os crentes ouviram desde o princípio.
Em 1 João 4, João aprofunda. Ele manda provar os espíritos, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. E ele chama de espírito do anticristo aquilo que não confessa Jesus corretamente. Ou seja, existe uma força espiritual de engano já operando. Aqui nós entendemos a primeira resposta bíblica para a pergunta do vídeo. Sim, de certo modo, o anticristo já está no mundo, porque o espírito do anticristo já opera através de falsos ensinos e falsas confissões sobre Cristo. João diz isso de forma direta e pastoral. Em 2 João 7, ele reforça: muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Esse é o enganador e o anticristo. De novo, o eixo é confissão verdadeira versus engano. Então, se você quer reconhecer o anticristo no sentido joanino, a pergunta não é qual líder político, mas qual ensino nega o Cristo bíblico. Isso torna o tema assustador de um jeito mais sério. O perigo nem sempre parece monstruoso. Às vezes parece espiritual, mas corrompe o centro. E isso também traz equilíbrio. João não escreve para criar pânico, mas para fortalecer a certeza dos crentes. Ele afirma que os fiéis têm a unção do Santo e podem discernir. O objetivo é segurança, na verdade, não ansiedade. Agora, se João fala de muitos anticristos e de um espírito do anticristo, por que tanta gente fala de um anticristo final? Uma figura específica? Porque outros textos, especialmente Paulo, descrevem um clímax de rebelião que vai além do engano cotidiano. A Bíblia frequentemente trabalha com a tensão do já e ainda não. O reino de Deus já chegou em Cristo, mas ainda esperamos sua consumação plena. Do mesmo modo, o engano já opera no mundo, mas a Escritura aponta para um aumento e um clímax antes do fim. João chama de espírito do anticristo, aquilo que se opõe ao Cristo verdadeiro. Isso significa que o anticristo não é apenas uma pessoa futura. É um movimento espiritual que tenta substituir Jesus por uma versão falsa, seja negando sua encarnação, sua obra, sua autoridade ou seu senhorio. Esse espírito trabalha de forma silenciosa, relativiza a verdade, enfraquece a confissão, transforma o evangelho em opinião e faz Cristo caber nos desejos do homem. Por isso João manda provar os espíritos, porque nem tudo que parece espiritual vem do Espírito de Deus. E aqui entra um ponto muito atual. O anticristo bíblico não é apenas o mal assumido, mas muitas vezes o mal disfarçado. Por isso Jesus alerta em Mateus 24 sobre falsos cristos e falsos profetas que fariam sinais e tentariam enganar. O perigo é a sedução, não só a perseguição. Então, quando alguém pergunta, ele já está no mundo? A resposta precisa ser completa. O espírito de oposição a Cristo já opera. Em outras palavras, a batalha já começou, e a igreja já precisa de discernimento agora, não apenas no futuro. Mas isso não elimina a expectativa de um cenário final mais concentrado. O fato de haver muitos anticristos não impede que exista um padrão culminante, uma forma intensificada de rebelião, onde engano, poder e adoração falsa se unem de modo mais agressivo. Por isso, em vez de procurar um nome, a igreja é chamada a reconhecer o padrão. Negação do Cristo, substituição da verdade, exigência de lealdade que compete com Deus e perseguição aos que permanecem fiéis. Essa perspectiva protege de dois enganos. Primeiro, o engano da paranoia, que transforma todo evento em profecia cumprida. Segundo, o engano da anestesia, que ignora o alerta e trata o assunto como fantasia. A Bíblia não apoia nenhum dos dois. E ela também aponta para a arma principal contra o anticristo: permanecer no Evangelho. João repete a ideia de permanecer porque o anticristo quer arrancar a igreja da confissão verdadeira. O combate é espiritual, verdade, fidelidade e amor a Cristo. Então, até aqui, sim, há um anticristo em operação, no sentido de espírito e de muitos enganadores.
Agora vamos para o texto que mais organiza o debate sobre uma manifestação final. Usando Tessalonicenses 2, o homem da iniquidade. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo escreve para corrigir um problema. A igreja estava sendo perturbada por mensagens dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado. O resultado era pânico. Então Paulo faz o que a Bíblia sempre faz em tempos de boato. Ele traz sobriedade. Paulo diz que certos acontecimentos precisam ocorrer e fala de uma figura que se destaca. O homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele descreve alguém que se exalta, se coloca acima do que é chamado Deus e assume uma postura de adoração indevida. Esse retrato se conecta com o coração de Apocalipse 13. O problema não é só política, é culto. É um poder que quer ocupar o lugar que pertence a Deus. É por isso que muita gente associa essa figura ao que popularmente chamam anticristo, mesmo que Paulo use outro termo. Paulo também afirma que a vinda dessa figura é acompanhada de poder, sinais e prodígios da mentira e de engano para os que não acolheram o amor da verdade. Isso é muito importante. O engano do fim não é apenas força, é sedução. E aqui a ponte com João fica clara. João fala de enganadores e do espírito do anticristo. Paulo fala de um clímax de engano com sinais. Dois autores, um mesmo alerta. A igreja precisa amar a verdade ou será vulnerável ao espetáculo. Paulo ainda menciona algo que detém ou restringe a manifestação plena do iníquo. Há interpretações diferentes sobre quem ou o que é esse restritor. Mas o ponto pastoral permanece. Deus não perde o controle da história. Há limites e tempos sob soberania divina. E Paulo mostra o desfecho. Essa figura não vence o final. O Senhor Jesus a destruirá com o sopro de sua boca e pela manifestação de sua vinda. Isso coloca o medo no lugar certo. O mal pode pressionar, mas o fim pertence a Cristo. Então voltamos à pergunta. O anticristo já está no mundo? Se por anticristo você entende o espírito de engano, sim. Se por anticristo você entende um clímax concentrado descrito por Paulo como o homem da iniquidade, Paulo sugere que há um desenrolar histórico rumo a essa manifestação. O que não é bíblico é usar isso para apontar nomes e datas. Paulo escreve justamente para impedir que a igreja seja carregada por rumores. O objetivo é estabilidade, não febre profética. E se Paulo nos dá o eixo do clímax, Jesus nos dá o clima do cenário. Engano, falsos cristos e vigilância. Por isso precisamos olhar rapidamente para Mateus 24 e ver como o próprio Cristo prepara seus discípulos para esse tipo de pressão. Em Mateus 24, Jesus não começa falando de datas. Ele começa falando de engano. Ele diz: "Vede que ninguém vos engane." Isso deveria moldar a forma como a igreja lida com o tema anticristo, com discernimento, não com ansiedade. Jesus alerta que muitos viriam em seu nome dizendo: "Eu sou o Cristo", e enganariam muitos. Ele também fala de falsos profetas e de sinais que tentariam enganar, se possível, até os eleitos. O foco é claro. O perigo é ser deslocado da fidelidade ao Cristo verdadeiro. Isso conversa diretamente com João, que define o anticristo pela negação do Cristo, e conversa com Paulo, que descreve sinais da mentira. 3 testemunhas do Novo Testamento concordam no mesmo eixo. O fim intensifica o engano. Jesus também descreve pressão e perseguição. A fidelidade não será apenas uma questão de opinião religiosa, mas um teste de perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo, não é convite ao medo, é chamado à firmeza. Aqui é importante notar algo. Jesus não manda os discípulos caçarem o anticristo. Ele manda permanecerem firmes, não serem enganados e não se moverem por alarmes. Ele prepara o coração para viver sob pressão sem desistir. Isso nos ajuda a interpretar o fenômeno anticristo como algo maior do que um personagem isolado. Há um clima de engano, de falsificação da verdade, de espiritualidade falsa e de poder sedutor. O anticristo, em sentido amplo, é um movimento de substituição.
tirar Cristo do centro. E é por isso que teorias conspiratórias são tão perigosas. Elas treinam a mente para suspeitar de tudo, mas não treinam o coração para amar a verdade. Às vezes a pessoa está informada e ao mesmo tempo vulnerável, porque sua fé está baseada em medo, não em Cristo. Jesus também adverte contra a corrida atrás de rumores. Se disserem, ei-lo aqui, ei-lo ali, não acrediteis. Isso é quase uma vacina contra a cultura do surgiu uma prova. O discipulado bíblico é mais sólido do que a histeria do momento. Então, quando o tema é anticristo, Mateus 24 nos dá uma postura: vigilância, sobriedade, perseverança e fidelidade ao Cristo verdadeiro. Agora precisamos fechar o quadro, olhando para o livro que descreve o sistema de adoração falsa com grande força. Apocalipse 13. Apocalipse 13 mostra um sistema que não quer apenas obedecer, quer adorar. A besta recebe admiração, e o mundo se maravilha. A narrativa deixa claro que o centro do conflito é culto, quem recebe lealdade final, quem ocupa o lugar de Deus. Esse capítulo é importante porque ele amplia o tema. João não limita a oposição a Cristo a ideias abstratas. Ele mostra uma estrutura, poder, propaganda religiosa e pressão social e econômica para a conformidade. Isso ajuda a igreja a enxergar o anticristo como um padrão que pode se manifestar de muitas formas. A segunda besta funciona como legitimação espiritual. Ela direciona a adoração, produz engano, cria uma imagem, e o resultado é que a idolatria se torna normal. Isso é o espírito do anticristo em escala ampliada. Uma espiritualidade que imita, mas não pertence a Deus. A marca ligada a comprar e vender mostra um mecanismo de coerção. O texto não foi dado para transformar todo objeto moderno em profecia, mas para revelar como o sistema tenta controlar consciência e forçar lealdade. O ponto é pertencimento e adoração. Aqui, a igreja precisa de equilíbrio. De um lado, não banalizar o texto. Ele é sério, ele fala de pressão real e de fidelidade custosa. Do outro, não inventar certezas onde a Bíblia não dá. O propósito não é alimentar paranoia, mas sustentar perseverança. Quando você junta João, Paulo, Jesus e Apocalipse, você entende a resposta bíblica com maturidade. Existe um espírito do anticristo já operando. Existem muitos anticristos no sentido de enganadores e falsos ensinos. E existe a expectativa de um clímax em que engano e poder se concentram contra Cristo e seu povo. E isso muda como você vive hoje. Em vez de procurar nomes, você protege sua confissão. Quem é Jesus para você? Você permanece na palavra? Você prova os espíritos? Você ama a verdade? O anticristo começa vencendo quando Cristo sai do centro do coração. A igreja que vence não é a que acerta teorias, mas a que permanece fiel ao Cordeiro. Isso é o espírito de Apocalipse, perseverança e fé dos santos. O mal pode pressionar, mas não pode destronar Cristo. E agora, com esse mapa pronto, a pergunta volta para você. Não como curiosidade, mas como discernimento. O anticristo já está no mundo. Sim, como espírito de engano e como muitos falsos movimentos. Mas a resposta final não é medo, é fidelidade. Então, biblicamente, a resposta é equilibrada. O espírito do anticristo já está no mundo. 1 João. Há muitos anticristos no sentido de enganadores e falsos ensinos, e a Escritura também aponta para um cenário de intensificação e clímax. 2 T's, 2, MMT 24, AP 13. O foco não é caça a nomes, mas discernimento, sobriedade e perseverança em Cristo. Agora eu quero sua opinião nos comentários com respeito e Bíblia aberta. Quando João fala muitos anticristos, você entende isso mais como falsos mestres dentro da religião, como sistemas do mundo, ou os dois? E outra, o que você acha mais perigoso hoje? O pânico conspiratório ou o sono espiritual? Eu vou ler e fixar os melhores comentários.